Qual é a origem do arrebatamento secreto? O que cria a Igreja primitiva? Hoje em dia, a esmagadora maioria dos pastores, dos pregadores, dos teólogos e dos diferentes ministérios e igrejas cristãs pregam e ensinam que a Igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação e que ela não irá sequer ver o Anticristo, ao que chamamos de visão pré-tribulacionista. Além disso, é ensinado, já desde cedo, aos novos convertidos e mesmo antes que eles concluam a leitura bíblica, que o arrebatamento é algo iminente e que não depende de que nenhum sinal prévio antes se cumpra e que pode-se dar a qualquer momento, ao que chamamos de doutrina da iminência. Ademais disto, é propagado como verdade absoluta e irrefutável ou dogma em muitas igrejas que Jesus virá secretamente e às escondidas para arrebatar a igreja antes do início dos 7 anos da 70ª semana de Daniel, que muitos erradamente chamam de 7 anos de tribulação ou de 7 anos de grande tribulação, e depois viria visivelmente para ajuntar Israel e implantar o milénio 7 anos depois, dividindo assim a vinda de Jesus Cristo em 2 vindas diferentes, ou a sua segunda vinda em 2 fases distintas e separadas no tempo. Mas será isto a verdade que nos ensinam as Escrituras? E qual era a fé dos primeiros cristãos apostólicos da Igreja que se iniciou em Jerusalém após o dia de Pentecostes e 50 dias após a crucificação de Jesus no Calvário? Didaquê, entre 70 e 90 depois de Cristo. Este é provavelmente o mais importante documento pós-apostólico na história da Igreja, pois é datado de época muito remota, ainda no século I, quando ainda alguns apóstolos estavam vivos, e que resume em 16 capítulos as crenças cristãs daquele tempo. O último capítulo é o que desperta maior interesse nosso, pois é o que trata especificamente sobre escatologia, sobre os acontecimentos dos últimos dias. Ele diz: de facto, nos últimos dias se multiplicarão os falsos profetas e os corruptores. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se converterá em ódio. Aumentando a injustiça, os homens se odiarão e perseguirão e se trairão mutuamente. Então o sedutor do mundo aparecerá como se fosse o Filho de Deus e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda a criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos escandalizados perecerão. No entanto, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura no céu. Depois, o sinal do toque da trombeta. E em terceiro, a ressurreição dos mortos. Sim, a ressurreição, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os seus santos estarão com ele. Então o mundo assistirá ao Senhor chegando sobre as nuvens do céu. Didaquê 16, do 3 ao 6. O que a Didaquê diz nos textos acima é exatamente aquilo que os pós-tribulacionistas ensinam. Além de ela não mencionar absolutamente nada de arrebatamento secreto,
volta de Jesus ou ressurreição dos mortos antes da grande tribulação, ela ainda é bem clara em afirmar que toda a criatura humana passará pela prova de fogo, que diante do texto não restam dúvidas de que se trata da grande tribulação. Ela não diz que só os ímpios passarão pela tribulação, mas toda a criatura humana, sem mencionar nenhum arrebatamento da Igreja antes disso. Como se isso não fosse suficientemente claro, ela ainda diz que aqueles que permanecerem firmes neste contexto da tribulação, entre aspas, prova de fogo, serão salvos ao fim dela, fazendo alusão ao que Jesus disse em Mateus 24:13. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Não é o ensino de que o crente será arrebatado antes de passar pela tribulação, mas sim de que será salvo depois de perseverar até ao fim da tribulação. Mas o mais importante foi mesmo reservado para a última declaração do livro, onde a Didáquia sintetiza os últimos acontecimentos. Primeiro, o sinal da abertura do céu, que se refere ao sinal da volta de Jesus, Mateus 24:30, sendo seguido pelo toque da trombeta e pela ressurreição dos mortos. Esta ressurreição, obviamente, se refere a uma ressurreição pós-tribulacionista, pois está situada após a volta visível de Jesus. Ela não fala nada sobre uma volta de Jesus ou sobre uma ressurreição que ocorra antes da tribulação, como os pré-tribulacionistas creem, o que seria da maior importância por ter sido escrito do que estar omisso no texto. Epístola de Barnabé, entre 70 e 100 depois de Cristo. Barnabé era, segundo Atos 14:14, também um apóstolo que foi companheiro do apóstolo Paulo e que o acompanhou na sua primeira viagem missionária, e sendo por isso um elo direto entre aquele que viu Jesus no caminho de Damasco e uma fiel testemunha de qual seria a visão acerca do arrebatamento que tinham os cristãos da igreja primitiva. A pedra de tropeço final está próxima. Portanto, temos que prestar atenção nos últimos dias, porque todo o tempo da nossa fé de nada nos aproveitará, a não ser que agora, neste tempo do iníquo, possamos resistir. E também a chegada de pedras de tropeço, de modo a que aquele negro, referindo-se ao Anticristo, não venha arranjar maneira de se intrometer. Epístola de Barnabé 4, do 3 ao 9. Vejam que aquilo que estava próximo nos últimos dias era o surgimento do iníquo e não o arrebatamento pré-tribulacional. Pastor de Hermas, entre 95 e 150 depois de Cristo. Benditos sois vós, quantos os que perseverarem a grande tribulação que está vindo, e quantos os que não negarem a sua vida, o seu Cristo. Pastor de Hermas, Visão 2:2-7. Aqueles, portanto, que continuarem a perseverar e sejam postos no fogo, serão purificados através dele. Porque assim como o fogo lança fora a sua impureza, também nós devemos lançar fora toda a tristeza, e seremos feitos purificados. Portanto, não cesseis de falar estas coisas aos ouvidos dos santos. Esta é então o tipo de grande tribulação que está para vir. Pastor de Hermas, Visão 4.3. Ireneu, entre 130 e 202 depois de Cristo, era discípulo de Policarpo, que foi discípulo direto do apóstolo João, e talvez o mais importante de todos os antigos pais da Igreja, e o elo mais próximo daquele que escreveu o livro de Apocalipse. E eles, falando dos 10 reis,
farão assolada Babilônia e a queimarão com fogo, e darão o seu reino à besta, a qual porá a igreja para fugir. Depois disso, eles serão destruídos pela vinda de Nosso Senhor. Contra Heresias 5.26.1. Porém, conhecendo o número exato declarado pela Escritura, que é o de 666, devem esperar, em primeiro lugar, a divisão do reino em 10, logo, no momento seguinte, quando esses reis estejam governando e começando a colocar os seus assuntos em ordem e a desenvolver os seus reinos, deixem que eles saibam, para dar a conhecer aquele que virá reclamando o reino para si mesmo e atemorizará aquelas pessoas de quem temos falado, tendo um nome que consiste no número mencionado anteriormente. Isso é realmente a abominação da desolação. Então, é mais acertado e menos danoso esperar o cumprimento da profecia do que ficar fazendo adivinhações ou predições acerca dos possíveis nomes que este anticristo possa ter, já que se pode encontrar muitos nomes que possam conter o número mencionado e a mesma interrogação seguirá sem resolução. Mas ele, falando do apóstolo João, indica agora o número do nome, falando da marca da besta, para que quando este homem venha a nós, falando da igreja, o possamos evitar, estando avisados de quem ele é, o anticristo. Contra Heresias, capítulo 30, versículo 4. Porque tudo isto e outras palavras foram inquestionavelmente faladas em referência à ressurreição do justo, que terá lugar depois da vinda do anticristo e da destruição de todas as nações debaixo do seu governo, no que os justos irão reinar na terra. Contra Heresias 5.35.1. Tertuliano, entre 160 e 220 depois de Cristo. E a besta, o anticristo, que é o falso profeta, vai fazer guerra contra a Igreja de Deus. Desde então, ambas as escrituras indicam os estágios dos últimos dias e concentram a colheita da esperança dos cristãos mesmo no fim do mundo. Tertuliano sobre a ressurreição da carne, capítulo 25. Justino, o mártir, entre 100 e 165 depois de Cristo. Em seu diálogo com Trifão, Justino, que viveu na segunda era apostólica, deixou claro que os cristãos passarão pela grande tribulação. 2 adventos de Cristo têm sido anunciados. Um no qual ele veio como sofredor, despido da sua glória, honra e foi crucificado. Mas a outra, na qual ele virá do céu com glória, quando o homem da apostasia, que fala coisas altivas contra o Altíssimo, se atrever a cometer iniquidades contra nós, cristãos, contra nós que, conhecendo a religião através da lei e da palavra que saiu de Jerusalém pela obra dos apóstolos de Jesus, nos refugiamos no Deus de Jacó e no Deus de Israel. Agora é evidente que ninguém pode atemorizar ou subjugar a nós que temos crido em Jesus no mundo, porque esse é o plano que, através da perseguição, crucificados e lançados às feras da terra, às chamas e fogo e todas as outras formas de tortura. Porém, enquanto mais essas coisas acontecem, mais outros em grande número vêm à fé e glorificam o nome de Deus através
do nome de Jesus. Justino, Diálogo com Trifão, capítulo 110. Além de Justino mencionar apenas duas vindas de Cristo, uma há 2000 anos sem glória e outra no futuro com glória, sem fazer qualquer alusão a duas fases da segunda vinda de Cristo inventadas por Darby, ele ainda afirma que o Anticristo cometerá iniquidades contra nós, os cristãos, o que só, por si, pode significar que nós passaremos pela grande tribulação e que nós veremos o Anticristo. Ele não estava se referindo a falsos cristãos, pois falsos cristãos nem são cristãos de facto, mas a cristãos mesmo. Tanto é que ele coloca o pronome nós, incluindo ele próprio e os demais cristãos aos quais ele escrevia e representava. Esses cristãos são descritos como sendo aqueles que se refugiam no Deus de Jacó e no Deus de Israel. Os falsos cristãos não se refugiam no Deus verdadeiro. Eles apenas fingem adorar a Deus, mas o seu coração está longe dele. Justino claramente tinha em mente os cristãos verdadeiros como ele e como as pessoas a quem ele escrevia. É por isso que ele diz que nós, os cristãos, passaremos pela perseguição que ele descreve como sendo o lançamento às feras, o fogo e outras formas de tortura da época. Ele não excluía os cristãos da grande tribulação, ao contrário, os incluía. A convicção de Justino da verdade do Cristo era tão completa que ele teve morte de mártir, sendo decapitado no ano 165 d.C. Hipólito de Roma, entre 170 a 235 d.C. Hipólito escreveu na passagem do 2º para o 3º século depois de Cristo e era discípulo de Ireneu e é descrito como sendo o maior teólogo romano daquela época e produziu um tratado que trata exclusivamente de escatologia, chamado Tratado sobre Cristo e o Anticristo. Nele, Hipólito deixa claro por diversas vezes que os cristãos passarão pela grande tribulação e que só serão arrebatados depois dela. Ele diz: mas, como o tempo nos força a considerarmos de imediato a questão proposta, e quanto ao que já foi dito na introdução em relação à glória de Deus, que seja suficiente, é conveniente que tomemos as próprias Escrituras na mão e que por elas achemos o que significa e de que maneira se dará a vinda do Anticristo, em que ocasião e em que tempo este ímpio se revelará, de onde e de qual tribo ele sairá, qual o seu nome, o que indica o seu número nas Escrituras, como ele obrará o erro entre os povos, reunindo-os dos confins da terra, como desencadeará a tribulação e a perseguição contra os santos, como se vai autoglorificar como Deus, qual será o seu fim, como o repentino aparecimento do Senhor se mostrará no céu, como será a consumação do mundo e o que deve ser o reino glorioso e celeste dos santos quando reinarem juntos com Cristo, e qual a punição do malvado pelo fogo. Tratado sobre Cristo e o Anticristo, capítulo 5. Hipólito situa a reunião dos santos como um acontecimento no final da grande tribulação após a consumação do mundo e não antes da tribulação. Para reforçar este pensamento, ele diz que o Anticristo desencadeará perseguição contra os santos, que em toda a sua obra se refere aos cristãos. É interessante notar que em nenhum momento de sua extensa obra, que trata exclusivamente de escatologia, ele faz alusão a uma volta secreta de Jesus e a um arrebatamento pré-tribulacional, algo que seria da maior importância caso realmente existissem e que não poderiam ficar de fora. Ele também diz: sendo cheio de engano, e elevando-se contra os servos de Deus no desejo de afligi-los e persegui-los pelo mundo por não darem glória a Ele, o Anticristo ordenará que todos ofereçam incenso em todos os lugares, de maneira
que a ninguém dentre os santos será possível comprar ou vender sem que primeiro sacrifiquem. Este é o significado da marca recebida na mão direita. Tratado sobre Cristo e o Anticristo, capítulo 49. Com isso, ele deixa claro que os servos de Deus, os santos, passarão pela grande tribulação. Ele não faz qualquer menção especial aos israelitas, como o fazem os pré-tribulacionistas. Ao contrário, ele identifica os santos e servos de Deus que João cita no Apocalipse como sendo a Igreja. Sobre a tribulação da perseguição que deve cair sobre a Igreja por parte do adversário, João também assim fala: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Tratado sobre Cristo e o Anticristo, capítulo 60. Ele diz que a Igreja será perseguida na grande tribulação e que terá que escapar de cidade em cidade e buscar esconderijo nos desertos e nos montes por causa do Anticristo. O tirano, Anticristo, deve reinar e perseguir a Igreja que escapa de cidade em cidade em busca de esconderijo nos desertos e entre os montes. Nenhuma outra defesa senão as duas asas de uma grande águia, que significa a fé em Cristo Jesus, que estendendo as suas mãos sobre esta árvore sagrada, abrindo as duas asas, a esquerda e a direita, chama todos os que nele acreditarem, cobrindo-os como uma galinha e seus pintinhos. Tratado sobre Cristo e o Anticristo, capítulo 61. Cipriano de Cartago, século III. O dia de aflição começou a pairar sobre as nossas cabeças, e o fim do mundo e o tempo do Anticristo já se aproxima, para que nós, falando da Igreja, estejamos todos preparados para a batalha. Uma severa e feroz luta está agora nos ameaçando. Epístola 55.1. Victórios, martirizado no ano 303 d.C., que foi martirizado sobre a perseguição do imperador Dioclécio e que escreveu o primeiro comentário do Apocalipse, interpretado versículo por versículo. Escreveu: O Senhor, admoestando as igrejas em relação aos dias finais, disse: Mas quando virdes o vilipêndio de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, aquele que lê entenda, pois isso será um afastamento contra o homem firme, seduzido pelos falsos sinais e prodígios, que será afastado da sua salvação. Comentário sobre Apocalipse, capítulo 13, versículo 13. Éfren o Sírio, de 306 a 373 d.C. Depois de todas as provas apresentadas que apontam unanimemente ao pós-tribulacionismo como sendo a crença unânime dos pais apostólicos, os pré-tribulacionistas tiveram que pesquisar por décadas os escritos de todos os pais da Igreja para ver se encontravam uma brecha de uma declaração que favorecesse a sua tese. De facto, o pré-tribulacionista Gunt Jeffrey disse que ficou mais de uma década estudando os escritos patrísticos e outros documentos históricos da Antiguidade para ver se achava qualquer declaração que favorecesse essa teoria moderna, para rebater a afirmação de que nunca, em momento nenhum da história, alguém supôs um arrebatamento pré-tribulacional antes de John Darby, em pleno século XIX. E depois de mais de uma década procurando, ele achou um único trecho de um único autor, e ainda por cima de forma isolada e descontextualizada, portanto o texto fora do contexto. Trata-se de um texto recentemente descoberto e atribuído por alguns a Éfren da Síria, que diz que os santos e escolhidos serão reunidos antes da tribulação que há de vir e serão levados ao Senhor para não verem a confusão que dominará o mundo por causa dos pecados. Foi o suficiente para que alguns pré-tribulacionistas fizessem a festa por terem achado um único trecho de um único autor, contradizendo toda a história de séculos de cristianismo apostólico
unanimemente pós-tribulacionista. Mas há dois problemas com este texto. Primeiro, ele provavelmente não foi escrito pelo próprio Éfrem da Síria, mas por um pseudo-Éfrem, ou seja, um falsário, se querendo passar pelo verdadeiro Éfrem. O verdadeiro é do século IV. O falsário é do século XII. Em segundo lugar, quando contextualizamos a passagem, vemos que nem mesmo aquele trecho escrito pelo falsário serve para provar que alguém alguma vez já creu no pré-tribulacionismo antes de Darby, pois o autor não entendia pelo termo tribulação aquilo que entendemos hoje, isto é, a grande tribulação apocalíptica. Mas estava fazendo uma referência ao que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 1, do 3 e o 10, quando o apóstolo fala da tribulação como sendo uma paga, juízo, que sobrevirá aos ímpios após a grande tribulação. Em outras palavras, Éfrem da Síria, ou o falsário que se passou por ele em outra ocasião, era tão pós-tribulacionista quanto qualquer outro autor da sua época. Quando ele diz que os santos serão recolhidos antes da tribulação, ele apenas está dizendo que os santos serão recolhidos antes do juízo, condenação, que Deus dará aos ímpios. E isso se dará após o término da tribulação apocalíptica. A confusão que dominará o mundo como consequência do pecado é a destruição desta terra para dar lugar aos novos céus e nova terra prometidos por Deus, também ao término da grande tribulação e não antes dela. Tudo isso fica mais claro quando mostramos tal declaração diante do seu devido contexto que diz: nós devemos compreender perfeitamente por isso, meus irmãos, o que é iminente ou pendente. Houve fomes e pestes, abalos violentos das nações e sinais, os quais foram previstos pelo Senhor e foram cumpridos, consumados. E nada mais resta, excepto a vinda do iníquo, o homem do pecado, na plenitude do reino romano. Porque estamos ocupados com os negócios do mundo. E a nossa mentalidade nos desejos pecaminosos deste mundo ou nas preocupações deste tempo. Portanto, porque não sujeitamos cada preocupação com as coisas terrenas e nos preparamos para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos leve da confusão que oprime o mundo. Acredite-me, queridos irmãos, porque a vinda do Senhor está próxima. Acredite em mim, porque o fim do mundo está próximo. Acreditem, porque é o verdadeiro final dos tempos. Ou não irão crer a menos que vejam com os seus próprios olhos. Vejam que esta frase não se cumpre em vós, como declara o profeta. Ai dos que desejam ver o dia do Senhor. Porque os santos e escolhidos serão reunidos antes da tribulação que há de vir, e serão levados ao Senhor para não verem a confusão que dominará o mundo por causa dos pecados. E assim, meus queridos irmãos, é a 11ª hora, e o fim do mundo vem com a ceifa, e os anjos armados e preparados com foices nas mãos, esperando o império do Senhor. Lima, Fernando Alves, Escatologia Primitiva, parte 5, Efraim o Sírio. Disponível em http://pós-tribulacionismo.blogspot.com.br 2011-08 Escatologia Travessão Primitiva, Travessão Parte, Travessão 5, Travessão Efraim, Travessão U.html. Acesso em 14/12/2013. O contexto todo favorece a visão pós-tribulacionista, pois, para Éfrem, quando escreveu o texto, a vinda do Senhor e o fim do mundo estavam próximos. E os sinais já se haviam cumprido, excepto a vinda do Anticristo. Esta afirmação jamais sairia da boca de um pré-tribulacionista, pois isto significaria que a vinda do homem do pecado é iminente. E um sinal que falta para a vinda do Senhor e o fim do mundo. Essa tribulação que o pseudo-Éfrem se refere não é a tribulação do Apocalipse,
mas a ira de Deus que será derramada no dia do Senhor antes do milénio. Ele também faz alusão ao fim do mundo que vem com a ceifa, que é uma referência a Mateus 13, do 36 ao 43, e a Apocalipse 14, do 14 ao 20. Ambos os textos pós-tribulacionistas, que retratam acontecimentos que ocorrerão após a grande tribulação e não antes dela. Portanto, Éfrem não cria que os santos serão arrebatados antes ou no meio da tribulação, mas depois dela. Assim como todos os outros pais da Igreja. Ele estava fazendo uma referência à tribulação que Paulo se refere, portanto, à tribulação entre aspas, que Paulo se refere em 2 Tessalonicenses 1, 13 e 10, que não é a tribulação apocalíptica, mas sim à ira do dia do Senhor, também chamado de grande e terrível dia da sua ira, em Apocalipse 6, 17. Vemos claramente que quem quer que tenha escrito esta carta de Éfrem era um cristão que cria num arrebatamento pós-tribulacional e pré-ira de Deus, ou seja, antes da ira de Deus. Se de facto é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Portanto, analisem bem este texto de 2 Tessalonicenses 1, 3 e 10. Se é de facto justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Portanto, Deus vai dar uma tribulação como punição, como vingança, como condenação àqueles que farão passar os cristãos pela grande tribulação. Portanto, primeiro vem a tribulação dos que nos atribulam, dos que irão atribular a Igreja, depois virá a tribulação, ou seja, o juízo, a ira de Deus que será derramada sobre aqueles que atribularam a Igreja. E a vós que sois atribulados, ou seja, e à Igreja e aos cristãos que suportarão a grande tribulação, descanso connosco, porque era o apóstolo Paulo que estava escrevendo, e os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntamente arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo, que iria morrer depois, aleluia, ele fala aqui, os que vão passar pela tribulação vão ter descanso connosco, juntamente com o apóstolo Paulo, porque os mortos ressuscitarão primeiro e depois os que estiverem vivos serão transformados e juntamente seremos arrebatados. Portanto, este descanso é o arrebatamento, descanso quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus com os anjos do seu poder. Quando labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna destruição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que crerem. Porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós, segundo Tessalonicenses 1, o 13 e o 10. Portanto, repare que primeiro vem a tribulação dos que vão atribular a Igreja, dos ímpios, do anticristo e do falso profeta. Primeiro vem a grande tribulação contra os escolhidos. E depois vai vir o quê? A punição, a paga de Deus, que aqui também é mencionado que vai ser como uma tribulação, mas que na realidade vai ser a ira do Senhor, porque Deus nos livra da ira vindoura. Mas em parte alguma das Escrituras nos diz que Deus nos livrará da grande tribulação. A palavra tribulação, telipsis, e o verbo atribular, telibo, sempre que aplicados à Igreja, é sempre uma aflição, angústia, aperto e tribulação que os cristãos devem passar pela vontade permissiva de Deus. É, portanto, uma prova da sua fé e a cruz que devemos levar. Mas as poucas vezes que a palavra tribulação é aplicada aos ímpios e aos crentes rebeldes, como no caso da falsa profetisa Jezabel, de Apocalipse, aí é, sim, uma punição da parte de Deus pela sua desobediência. Deus nos promete isentar da ira vindoura, ira essa que se iniciará no começo do dia do Senhor, após a tribulação daqueles dias. Mas Deus não diz em parte alguma das Escrituras que a Igreja escapará de passar pela escatológica grande tribulação daqueles dias. Mas Jesus foi bem claro quando disse: no mundo tereis tribulações. João, capítulo 16, versículo 33.
Já a tribulação que o ímpio e o cristão néscio e rebelde irão passar é a ira do Senhor, que serão derramadas na terra após o arrebatamento da Igreja no escatológico dia do Senhor. Concluímos, pois, que todos os antigos cristãos criam certamente que passariam pela grande tribulação escatológica e que enfrentariam uma feroz perseguição da parte do anticristo, e que, embora pudesse haver divergência quanto a detalhes, como por exemplo a duração da grande tribulação, todos criam sem exceção que seriam arrebatados somente após a tribulação daqueles dias e não antes desta. E se a igreja primitiva em uníssono cria que passaria pela grande tribulação e que não seria arrebatada antes da perseguição do anticristo, de onde surgiu a ideia de um arrebatamento secreto e pré-tribulacional, e como isso se espalhou pelas igrejas? Essa ideia surgiu somente no século XIX, no ano de 1827, com John N. Darby, teólogo e que foi um dos primeiros líderes do movimento separatista recém-fundado em 1825, denominado os Irmãos de Plymouth, de Dublin, na Irlanda. Os biógrafos de Darby o chamam de o pai do dispensacionalismo moderno. Darby, sem dúvida, foi o principal porta-voz desta alternativa escatológica que divide a volta de Cristo em duas etapas. A esmagadora maioria do seu tempo, porém, não aceitaram esta teologia. Entre os contemporâneos de Darby que rejeitaram o pré-tribulacionismo estão George Mueller, William Booth, fundador do Exército da Salvação, Charles Spurgeon, ou Carlos Spurgeon, e um teólogo chamado Samuel Prideaux Tregel. Tregel foi um teólogo do século XIX integrante dos Irmãos, o mesmo grupo a que Darby pertencia. Todos estes, sem exceção, diziam que as ideias de Darby acerca do arrebatamento da Igreja eram uma nova doutrina nunca dantes ensinada. Mas Darby, apesar da oposição da maioria dos seus conterrâneos e em suas viagens missionárias aos Estados Unidos, fez um enorme esforço em propagandear esta nova doutrina em seus encontros evangelísticos e em conferências sobre escatologia. Em 1909, Cyrus Ingress Scofield, um sagaz advogado americano, colocou em sua Bíblia de referência, nas notas de rodapé, os comentários de John F. Darby acerca do arrebatamento secreto iminente e pré-tribulacional. E através da Moody Press de Dwight L. Moody, essa Bíblia alcançou todos os seminários de teologia, passando a ser, a curto prazo, a Bíblia de cabeceira dos seminaristas, que tinham, muitos deles, adotado os seus comentários como se fossem verdades absolutas da própria Palavra de Deus. Também através da Moody Press, que era a principal distribuidora de literatura cristã de muitas denominações evangélicas e a maior distribuidora para as Assembleias de Deus, que são a maior denominação pentecostal do mundo, conseguiram passar essa nova doutrina para o meio pentecostal. E hoje é rara a igreja pentecostal que não tenha abraçado a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional. Mas a igreja, por 19 séculos, nunca conheceu esta doutrina, nunca creu nesta doutrina e nunca ensinou esta doutrina. E será que a verdade esteve por tanto tempo escondida aos olhos dos cristãos e só ao fim de 19 séculos é que a descobriram? Eu creio que não. Finalizaremos este estudo com o testemunho maior que vem da Palavra de Deus e com 3 testemunhas de peso. Primeiro, João, o autor do livro de Apocalipse. Segundo, o apóstolo Paulo. Terceiro, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor.
E em ambos os testemunhos concordam que a igreja só será arrebatada depois da grande tribulação e não antes dela. João nunca mencionou nenhum arrebatamento em Apocalipse acontecendo antes da grande tribulação. Mas a grande multidão que ele viu, que havia sido arrebatada, era de todas as nações. E eles tinham passado, ou seja, atravessado, a grande tribulação. E foram arrebatados só depois que o número dos mártires do quinto selo se completassem, e após os sinais celestiais no Sol e na Lua, da abertura do sexto selo do Apocalipse, e antes mesmo que a ira de Deus do dia do Senhor começasse a ser derramada na terra no sétimo selo. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Depois destas coisas olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostros, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra, e o poder, e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo... Me falou a quem? Falou a João. Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Eu quem? João disse para quem? Para o ancião: Senhor, tu o sabes. E o ancião lhe disse, e ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guias para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E de igual modo, Paulo, o apóstolo, relatou que é preciso que aconteçam duas coisas antes da vinda de Jesus para o arrebatamento. Primeiro, a apostasia e, em segundo lugar, a manifestação da besta. O anticristo se declarando Deus no lugar santo do templo de Jerusalém, a meio da 70ª semana de Daniel. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, o arrebatamento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento, estivesse já perto, ou seja, eminente. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? O arrebatamento não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Portanto, é uma coisa mais outra. É a apostasia mais a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Portanto, ele vai iniciar uma grande perseguição contra os escolhidos, uma grande tribulação contra os escolhidos, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui é uma referência clara à abominação da desolação a meio da 70ª semana de Daniel, capítulo 9. Por último, Jesus foi bem enfático, porque depois de descrever todos os sinais que antecedem a sua vinda, ele disse, Mateus capítulo 24, do 29 ao 31, e logo depois da tribulação daqueles dias, portanto é depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão
o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Portanto, o arrebatamento da terra aos céus. Conclusão. Como conclusão, vou citar apenas 2 versos da Escritura. Mateus capítulo 18, versículo 15 e 16. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada.